O que será apresentado nesse vídeo são fatos que ocorreram na história. E não tem nenhuma intenção de discriminar qualquer religião ou credo. Até porque o intuito desse canal é estudar a Bíblia e tentar entender os acontecimentos de acordo com a história secular. São fatos que podem ser encontrados em qualquer pesquisa da época que ocorreram os acontecimentos. Espero que goste do vídeo. O desdobramento profético dos 7 selos. Visão escatológica dos capítulos 6, 7 e 8 do Apocalipse. Após Cristo ter sido considerado digno de abrir os selos no capítulo 5, à medida que os selos são quebrados e os eventos escatológicos se desenrolam, a visão de João em Patmos se aprofunda nos capítulos 6, 7 e 8 do Apocalipse. Uma narrativa cósmica e profética começa a se desdobrar diante dos olhos do apóstolo. O Apocalipse tem várias seções de 7. Não é à toa que o livro foi sistematizado dessa maneira. Deus queria enfatizar o que aconteceria com seu povo ao decorrer do tempo. Como o número 7 na Bíblia significa perfeição, creio que Deus fez dessa forma para que o povo prestasse mais atenção no cumprimento das profecias. Então vamos ver o que nos revela esses próximos capítulos. A abertura dos 4 primeiros selos, e os 4 cavaleiros. Ao quebrar os primeiros 4 selos, 4 cavalos surgem, cada um trazendo uma mensagem simbólica que ressoa através dos séculos. Se compararmos com os períodos das 7 igrejas, há uma concordância com os acontecimentos que se desdobraram ao longo da história. E podemos ter como base cronológica dos acontecimentos, para nos situarmos no tempo, e no cumprimento das profecias. Primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6 versículos 1 e 2. Quando é aberto o primeiro selo, corresponde ao período da primeira igreja, que era formada pelos apóstolos, um período simbolizando a igreja primitiva do primeiro século de nossa era, que mostrava a pureza e fidelidade em sua essência. Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6, 3 e 4. Assim como descrito no período da segunda igreja, começa aqui, com a abertura do segundo selo, um período de perseguição pelos Césares. Houve muito derramamento de sangue e discórdias. E a igreja começou a ser atacada violentamente. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então, vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. Ao contrário do cavalo branco do primeiro selo, que significava a pureza da igreja, agora surgiu um cavalo preto que é totalmente oposto do cavalo branco. Foi a época que saiu de cena a figura do imperador com a queda do Império Romano, e entra em cena a figura dos bispos no poder de cada cidade romana, que passaram a considerar o bispo de Roma em 538 d.C. como o mais importante dos bispos, começando a chamá-lo de pai. Daí vem a expressão papa, que quer dizer pai em italiano. E a partir dessa data começa a se infiltrar na igreja, dogmas, tradições e costumes, herdados do imperador Constantino, que supostamente se converteu ao cristianismo, e foi batizado pelo Papa Silvestre, como estratégia política para unir a igreja e o Estado. Aqui estão alguns desses costumes que se infiltraram na igreja. Surge o primeiro decreto para adoração no domingo no dia 7 de março do ano 321 d.C.,
que era o dia que Constantino adorava ao Deus Sol. No ano 370 iniciou a adoração aos santos. No ano 400 começou a oração pelos mortos, e em 530, o dogma do purgatório. Sem contar com a restrição da palavra de Deus ao povo. Um momento de fome e de miséria espiritual para o povo de Deus. Quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. O quarto selo é aberto, e em combinação com o período da quarta igreja, representa o período de 538 a 1517 depois de Cristo. Nesse momento vemos uma degradação da fé e a perseguição aos que seguem a Bíblia. E continuam os dogmas e tradições sendo colocadas acima da Bíblia. Quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Apocalipse 6 de 9 a 11. Esse momento é representado pelos sacrifícios do santuário, que era derramado sangue na base do altar de holocausto, e também a morte dos mártires ao longo da história. Não devemos entender que havia pessoas clamando em tormento debaixo do altar, mas é uma representação daqueles que morreram por causa da palavra de Deus. Assim como no livro de Gênesis, Deus pergunta para Caim a respeito de seu irmão: Por que o sangue de Abel clama da terra a mim? Leia em Gênesis 4, 10. Sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse 6 de 12 a 17. Jesus menciona a respeito dos mesmos eventos em Mateus 24, 29. Uma boa parte dos teólogos acreditam que a abertura do sexto selo já aconteceu. Existe na história relatos de todos esses eventos, e como se cumpriram. Vou citar alguns exemplos. Em 1º de novembro de 1755 houve o grande terremoto de Lisboa. O primeiro com uma magnitude nunca antes vista. No dia 19 de maio de 1780 foi registrado o dia escuro. O sol escureceu das 10h30 da manhã, até metade da noite seguinte. E a lua apareceu vermelha como sangue. E na madrugada do dia 13 de novembro de 1833, a chuva de meteoros na América do Norte. Com mais de 100 mil meteoros vistos a cada hora. Em uma pesquisa rápida na internet, é possível encontrar cada um desses eventos. A multidão inumerável e a proteção divina. O capítulo 6 termina com uma pergunta e com apenas 6 selos abertos. Isso acontece porque todo o capítulo 7 é a resposta desta pergunta. É como se abrisse um grande parêntese. Hoje iremos estudar apenas a abertura dos selos, que está situado no capítulo 6 e no começo do capítulo 8. O capítulo 7, que trata dos 144.000, e a visão dos glorificados, será o tema do próximo vídeo. Isso nos mostra que o capítulo 7 já é a grande volta de Cristo.
Numa pausa entre a abertura dos selos, João contempla uma visão reconfortante. Uma multidão inumerável, representando os redimidos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Mostrando a consumação da redenção. São aqueles que passaram pela grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A visão escatológica enfatiza não apenas a redenção dos judeus, mas também a inclusão de pessoas de todas as nações. Esta visão oferece uma promessa de proteção aos servos selados, destacam a proteção divina durante períodos turbulentos. Este selo, simbolizando a marca da aprovação e proteção de Deus, sugere que mesmo em meio a juízos e tribulações, Deus mantém um remanescente fiel. Sétimo selo. Com a abertura do sétimo selo, há um momento de silêncio no céu, indicando a solenidade do juízo divino, prestes a ser desencadeado. Como se a criação inteira se detivesse em expectativa. Pela ordem cronológica dos acontecimentos, esse é o único selo que ainda falta ser aberto. Que é a volta de Cristo. As 7 trombetas introduzem juízos adicionais, aprofundando a intensidade dos eventos escatológicos. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Apocalipse 8 de 1 a 5. A visão escatológica desses capítulos, apesar de sua complexidade e simbolismo, oferece um cenário que lembra aos crentes da soberania de Deus sobre a história, indicando juízos divinos, proteção aos fiéis, e a iminência de eventos cósmicos impactantes que marcarão o fim dos tempos. Por hoje ficaremos por aqui. Mas no próximo vídeo veremos como se desenrola esses acontecimentos. Não deixe de assistir os vídeos anteriores, e acompanhe a sequência dessa série para não ficar nenhuma dúvida sobre o livro do Apocalipse, que de uma forma diferenciada, didática e escatológica, tenho tentado trazer para vocês. Graça e paz a todos. Até mais, e tchau.